Segundo livro das Crônicas, no capítulo de número 12, até o versículo de número 11. Crônicas fica logo depois dos livros dos reis, lá no Antigo Testamento, antes do livro de Jó. A dica que eu dou é que está aí entre Gênesis e Apocalipse. Pode procurar que tem na sua Bíblia. Segunda Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 12. Amém, meus irmãos? Diz assim a palavra do Senhor. A minha Bíblia traz o título: Sisaque ataca Jerusalém. Havendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel. Pelo que no ano 5º do reino de Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham sido infiéis ao Senhor. Com 1.200 carros e 60.000 cavaleiros, era inumerável a gente que vinha contra ele do Egito, de líbios, suquitas e etíopes. Tomou as cidades fortificadas de Judá e veio a Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos líderes de Judá, que se reuniam em Jerusalém por causa de Sisaque, e lhes disse: assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que agora eu vos abandono nas mãos de Sisaque. Então se humilharam os líderes de Israel e o rei, e disseram: o Senhor é justo. Vendo o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías, e humilharam-se: não destruirei, mas em breve lhes darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por intermédio de Sisaque. Serão, porém, os seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Subiu Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros do templo do Senhor e os tesouros do palácio do rei. Levou tudo, inclusive os escudos de ouro que Salomão fizera. Por isso fez o rei Roboão para substituí-lo escudos de bronze, e os entregou aos capitães das guardas, que guardavam a porta da casa do rei. Sempre o rei ia ao templo do Senhor. Os da guarda iam com ele, levando os escudos, e depois tornavam a pôr na câmara da guarda. Amém. Amém, meus irmãos? Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, o texto nos fala de uma tragédia espiritual. O texto nos fala, irmãos, de um desastre na história de Israel. A Bíblia vai dizer aqui, neste texto, que Roboão, um dos filhos de Salomão, ele tinha por mãe uma amonita, por nome de Maaná. Ele, aos 41 anos de idade, ele começa a reinar em Jerusalém. O seu reinado tem tudo para dar certo. Deus fez essa escolha da sua vida. Deus deu a ele Israel para que ele governasse. Mas a Bíblia diz que aos 41 anos, quando ele começa a reinar, os 3 primeiros anos do seu reinado até que foram bons, mas ele, ao invés de se cercar de conselhos dos mais velhos, ele prefere dispensar os conselheiros do seu pai, e ele se cerca de pessoas jovens e começa a ouvir conselhos de necios, de loucos, de imaturos,
de gente que não tinha experiência com Deus, e ele se senta e passa a ouvir o conselho dessa gente. E é interessante que Israel sofria com Salomão, porque Salomão cobrava impostos muito altos, e a carga tributária que pesava sobre o povo era tão grande que o povo se sentia acuado, se sentia entristecido, se sentia, irmãos, como alguém que carrega um fardo sobre as costas. E quando os conselheiros de Salomão se apresentaram na presença de Roboão, disseram a ele: meu filho, faça diferente do teu pai, não faça como o teu pai fez, o povo está oprimido, o povo está passando por muita dificuldade, faça diferente, Roboão, dê um alívio para este povo, tira o fardo deles. E aí os jovens se cercaram em volta de Roboão e disseram assim: não dê ouvido a eles não, isso é tolice desses velhos, essa gente da antiga aqui, ó, não sabe do que está falando não, deixa isso para lá, faz diferente, Roboão, fala para eles que aquilo que o seu pai fez não vai ser nem comparado ao que você vai fazer. Aí Roboão se levanta e diz assim: é verdade, porque o dedo mínimo da minha mão é mais grosso do que a cintura do meu pai, nem os lombos do meu pai é da grossura do meu dedinho mínimo. Aí ele vira para o povo e diz assim: olha aqui, povo, se o meu pai açoitou vocês com chicotes, castigou vocês com açoites, eu vou castigar com escorpiões. Essa foi a palavra que ele direcionou para o povo. Está lá em 2 Reis, no capítulo 12, versículo 11 e 12. A Bíblia diz que por causa disso o povo se rebelou, o povo se levanta, irmãos, indignado, e o reino é rasgado. 10 tribos correm para Samaria e ficam sob o comando de Jeroboão, o seu irmão. Quando ele ouve que o povo vai embora, ele reúne os melhores soldados. A Bíblia diz que fica para cuidar em Jerusalém a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Homens, irmãos, que tinham uma habilidade tremenda, principalmente a tribo de Benjamim, que eram a maioria deles canhotos, e lutavam com fundas, e derrubavam homens a mais de 100 metros de distância. Isso numa guerra era muito vantajoso. A Bíblia diz que Roboão, quando sabe que essas tribos foram embora e que Jeroboão começa a reinar em Samaria com as 10 outras tribos, ele levanta um exército de 180 homens bem preparados para a guerra. E ele diz assim: vamos subir, vamos acabar com Jeroboão e vamos reunificar o reino. É muito interessante, irmão, nós pensarmos. Eu gosto da nomenclatura, gosto de estudar a etimologia dos nomes. E Roboão significa aquele que faz o povo crescer, aquele que multiplica pessoas, aquele que faz prosperar os povos. Mas Roboão, com a sua atitude, ele dividiu a casa, ele pôs para correr aqueles que estavam juntos. Mais do que isso, ele começa a gerar no próprio coração um sentimento tão grande de soberba, de arrogância, de altivez, que ele também vai afastando dele a presença de Deus. A Bíblia diz que ele então levanta esses 180 mil homens preparados para a guerra, e diz: vamos assolar, vamos matar Jeroboão e vamos trazer de volta as 10 tribos e vamos unificar o reino. Semaías, que é o profeta, ele se levanta nesse cenário e ele diz assim: olha, mas existe uma profecia que foi dada ao seu pai, que por desobediência de Salomão, por ter feito o que era mal aos olhos de Deus, por ter sacrificado a Astarote, por ter oferecido a Moloque, por ter casado com mulheres de todas as outras tribos, Deus não se agradou disso. Deus rasgou de Salomão o seu reino, mas por amor ao seu servo Davi, está lá no capítulo 14 de 1 Reis, ele diz assim: vou deixar ainda uma parte com Jerusalém, que é Benjamim e Judá. Então ele diz assim: não mexa com Israel, não lute contra os seus irmãos, porque Deus está nesse negócio desta divisão. Tem horas, irmãos, que a gente não entende o trabalhar de Deus, mas o próprio Deus se encarrega de tirar alguns do nosso meio,
Quando muitas vezes a igreja olha e começa a perceber a falta de alguns membros, quem está mexendo na igreja não é homem, quem está mexendo na igreja não é o diabo, a igreja pertence a Deus. As obras que acontecem nesta casa são provenientes da mão e da vontade de Deus. Louvado seja o nome santo de Jesus. E a Bíblia então diz que aplacou-se o furor de Roboão por um instante, e ele não destruiu Jeroboão e nem tampouco mais quis unificar o reino. Mas a Bíblia vai dizer que todo o tempo, Roboão começou a reinar com 41 anos, reinou por 17 anos, morreu aos 58 anos. Todo esse tempo de vida de Roboão, ele pelejou contra Samaria, não teve paz um minuto. É interessante, irmãos, nós pensarmos nisso, porque a igreja dos dias atuais está vivendo o mesmo contexto. Às vezes estamos pelejando entre nós, estamos disputando quem é melhor, quem merece o cargo, quem deve estar na posição, quem é que se destaca. E Deus está dizendo assim: não me agrado disso. É lícito que haja divisões e distensões entre vós. Para quê? Para que se manifeste aqueles que são de Deus e os que não são. Mas isso não é do agrado de Deus. Mas a Bíblia vai dizer então que 5 anos depois do reinado de Roboão começar, Roboão está se sentindo muito soberbo. E ele começa, irmãos, a levantar postes ídolos, começa a fazer adoração a outros deuses, começa, irmãos, a se cercar de conselhos de gente que não tinha experiência com Deus. Ele começa a assolar o povo por tributos, por carga pesada, e ele começa, irmãos, a assolar a nação. A Bíblia diz que por causa disso, Deus olhou dos altos céus, viu a soberba do coração de Roboão e disse: eu vou castigá-lo, vou trazer sobre ele Sisaque, que é Sisaque o primeiro faraó no tempo de Roboão. Sisaque se levanta, irmãos, para vir destroçar com Israel, com Jerusalém. Ele vem para debandar com o povo. Mas quando Sisaque está se levantando para destruir Jerusalém, a Bíblia diz, irmãos, que o profeta Semaías se levanta, vai até o rei Roboão e diz assim: vem vindo Sisaque aí, ferramenta de Deus, para destruir você e o seu reinado. E ele diz assim: é justo o que Deus faz, Deus está certo, eu reconheço que eu mereço mesmo passar por isso. Porque ele se humilha, e também os príncipes de Israel reconhecem que a justiça de Deus estaria sendo feita sobre eles. Deus manda uma palavra novamente pelo profeta Semaías e manda dizer o seguinte: Sisaque vem aí do mesmo jeito, porém agora ele não vai destruir vocês por completo, ele vai somente cobrar tributo, para que vocês aprendam uma lição valorosa. Qual é a lição que Deus está dando em Roboão e em Jerusalém, e que também serve para nós aqui nesta noite? Ele diz assim: vou deixar Sisaque vir sobre vocês, reinar sobre vocês, criar os impostos sobre vocês, para que vocês entendam e aprendam a diferença do que é ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus, e do que é ouvir a voz do seu adversário e ter que se submeter à vontade do seu adversário. Que lição terrível, irmãos! Quantas vezes nós estamos vivendo num contexto parecido? Quantas são as vezes que nós estamos atravessando por tantas lutas na vida e a gente se pergunta: por que será que está acontecendo assim? Porventura não é a arrogância do nosso coração que tem subido aos olhos de Deus? Porventura não é essa altivez de levantar o nariz e de se empinar na frente dos outros, achando que é melhor que todo mundo, e Deus não se agrada disso? Aí Deus diz assim: se vocês não mudarem, eu vou mudar com vocês, e vou ensinar vocês a obedecerem a minha voz. E se não quiserem obedecer a minha voz, eu coloco sobre vocês os seus próprios adversários, e aí vocês vão aprender o que é obedecer a voz de Deus e o que é se submeter à vontade daqueles que querem o fim da tua vida. O que é que nós queremos, irmãos, de Deus nessa noite? Que palavra dura, né? A Bíblia diz que Sisaque, irmãos, estava como instrumento de Deus. Ele sobe a Jerusalém e ele invade Jerusalém. A Bíblia diz que ele entra na casa de Deus, ele rouba de dentro da casa de Deus e de dentro do palácio real todos os utensílios de ouro, tudo
que era ouro, ele leva embora. Aí a Bíblia ainda vai destacar que da casa de Deus, ele leva consigo 300 escudos ou pavês de ouro. Esses escudos de ouro pesavam em média 7 quilos, ouro puro, ouro fino. Cada escudo desse trazia o brasão da bandeira de Israel, aquela estrela de 6 pontas, que era o símbolo de Salomão. Isto refletia a glória do reinado de Salomão, o dinheiro, o poder, a administração, a multiplicação dos bens. E eles levam embora esses escudos. Começa um burburinho na cidade, e alguém está dizendo assim: olha, parece que Sisaque, quando invadiu a cidade, levou embora os escudos que Salomão havia deixado. E alguém diz assim: não é possível, porque Roboão é filho de Salomão, Roboão é neto de Davi, Roboão é bravo, Roboão é corajoso. Você não viu o que ele ia fazer com Samaria? Ele só voltou atrás porque era plano de Deus. Ele levantou 180 homens valentes para a guerra. Ele não ia deixar o Sisaque entrar aqui e levar esses escudos. Quando essa conversa começa a rolar em Israel, em Jerusalém, o Roboão pega e trama um plano. Ele diz assim: levaram os escudos de ouro, mas nós vamos fazer o seguinte: todas as vezes que a guarda real for se apresentar no templo, nós vamos mandar fazer escudos de bronze. Nós fazemos escudos de bronze e vocês saem empunhando os escudos de bronze, e nós vamos à frente do povo e ninguém percebe que foi levado nada. Meu Deus. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Meu Deus. O que tem a ver esses escudos? Esses escudos, irmãos, representam a doutrina da palavra de Deus. Esses escudos para nós representam as leis que nos foram deixadas. Esses escudos para eles representavam a glória de Israel, o poderio daquilo que Deus fez através de Salomão e permanecia com eles, mas agora tinha sido levado embora. Quando eles levam os escudos de ouro embora, vem aqui a cilada dos fariseus, para você entender o que é isso. Eles passaram a viver de aparências na frente dos outros. Olha, não tem problema, levaram os escudos de ouro, mas nós não vamos ficar envergonhados como covardes. Nós não vamos ficar aqui com um semblante caído, não. Nós fazemos os escudos de bronze da mesma maneira que eram os outros, substituímos e vamos à frente do povo. Sabe qual é o problema disso? É que o escudo de bronze é diferente do ouro. E minha mãe dizia assim: nem tudo que reluz é ouro. Por quê? Porque o bronze, passa alguns dias, ele começa a escurecer. Passa alguns dias, ele vai ficando averdeado, fica verde, ele cria vinagre. Aí você tem que ficar raspando, limpando, polindo, dando brilho, e dá trabalho demais. Sabe do que está falando isso aqui? Está falando de um tempo, irmãos, do qual eu morro de saudade. Porque a gente que é aqui um pouquinho mais velho, pouquinha coisa mais velho, porque eu não sou velho, mas pouquinha coisa mais velho, a gente olha para a igreja do passado e sente falta da época de ouro. Nós estamos vivendo uma época de adoradores de bronze. Nós estamos vivendo numa época de adoradores que perderam o brilho natural e original. Nós estamos vivendo numa época de pessoas que se contentam, irmãos, em carregar escudos de bronze ao invés de empunhar escudos de ouro. Nós estamos vivendo numa época onde poucas são as vezes que nós vemos uma manifestação original do Espírito Santo e nós ficamos nos contentando com alguma coisa que acontece aqui ou ali esporadicamente. Algumas vezes eu ouço daqui línguas esquisitas, mas as línguas estranhas estão sumindo do nosso meio. Há pouca manifestação de profecia, há poucos jovens tendo sonhos, há poucos velhos tendo visões. O que é isso? Nós trocamos os escudos de ouro por escudos de bronze. Nós estamos nos dando por satisfeitos de viver uma aparência, quando Deus quer fazer a restauração da igreja e da casa do Senhor. Sabe o que me entristece? É que quando nós falamos de escudos, a Bíblia lá em Efésios, Paulo vai nos ensinar que os escudos são fé.
A fé é o nosso escudo. Sabe, para quem viveu um tempo de ouro, viver um tempo de bronze é difícil. Porque nós que aprendemos a pregar que Jesus cura, salva, liberta, batiza com o Espírito Santo, transforma a vida do homem, leva para o céu, hoje não se contenta com o escudo de bronze. De gente que vem aqui no púlpito e vende alguma coisa, dá preço na mensagem, para pregar aí eu cobro tanto. Nós não nos contentamos, irmãos, com alguém que sobe no púlpito, que é a agência do ensino da palavra de Deus, e diz que vai dar chave, que vai dar casa, que vai dar cura. Deus não está nem aí com isso, meu irmão. O projeto de Deus é salvar o perdido pecador, é levar o homem para o céu, é remir dos seus pecados, e esta é a fé original da igreja, num Deus que tudo pode fazer, mas mais do que isso, Ele veio para salvar, para salvar e para salvar. Ele pode curar nesta noite, Ele pode. Ele pode batizar com o Espírito Santo nesta noite, Ele pode. Alguém aqui pode ser reavivado e sair falando em mistérios e profetizar. Deus pode fazer isso. Mas em primeira instância, a minha fé original diz que Deus veio com o seu Filho amado unigênito para salvar a humanidade perdida e pecadora. Então quem se acostumou, irmãos, com a época de ouro, não vive debaixo de uma época de bronze. Deixa eu te tentar clarear um pouco mais essa história. Quando nós olhamos o capítulo 12 e o capítulo 13 das cartas de Paulo em 1 Coríntios, nós vamos entender ali, irmãos, que Paulo ensina a igreja de uma forma muito especial. Ele começa a falar ali, irmãos, sobre a ordem do culto, e é bom que nós tenhamos ordem nos nossos cultos, que nós, companheiros, não venhamos nos cercar de conselhos de jovens nécios, perdidos, loucos, que querem, irmãos, trazer inovação para a igreja, quando a palavra de Deus reprova a inovação. O que a palavra de Deus traz ao nosso coração é renovação, é muito diferente. Nós não estamos aqui para tirar o velho e pôr o novo, mas tem gente fazendo assim. Nós estamos aqui para renovar o velho, porque o modelo continua o mesmo. É a palavra de Deus e não pode mudar. Nós não podemos mudar. Tem gente inovando de tudo quanto é lado, mas isso é escudo de bronze. Brilha, mas não tem um brilho original. É pesado demais para carregar, porque não traz resultados efetivos. Mas quem tem escudo de ouro é diferente. Ele defende a fé que acredita. Ele tem convicção de que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Jesus que batizava no passado, batiza hoje também com o Espírito Santo. O Jesus que perdoava, perdoa também hoje. O Jesus que restaura e restitui também está aqui nesta noite. Nós não podemos nos contentar, irmãos, com escudos de bronze. Olhamos para a história e vamos ver Paulo ensinando a igreja acerca da ordem do culto, acerca, irmãos, dos dons espirituais, do que é ser corpo de Cristo na igreja. Ele vai ensinando tudo isso. Aí ele vem no capítulo 13 e diz uma palavra que é muito interessante. Capítulo 13 da primeira carta de Atos dos Apóstolos. A Bíblia vai dizer assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como um bronze que soa, ou como um sino ou um símbolo que tine. O que é isso, irmão? Você já viu sinos de igreja? Um dia eu fui levar um computador aqui da igreja para arrumar na casa do irmão Jairo, e lá na frente tem uma igreja católica grande. E eu estava conversando com ele e começou lá, tim, tim, 6 horas da tarde, bateu 6 vezes. Aí eu digo assim, nossa, que barulhão, rapaz, e é bonito, e soa e vai longe. E lá de dentro do quartinho dele, lá no fundo da casa, eu fiquei ouvindo aquele sino ressoando, e cada batida que dava, tim, tim, e vai longe. O que é isso? Paulo está dizendo que a igreja ela pode ser dotada de dons, pode existir cura no âmbito da igreja, pode sim ter manifestações de profecias.
A gente pode viver estas coisas ainda nos dias de hoje, e tem muita igreja com escudo de bronze vivendo isso. Às vezes assim, mas como pode? Como pode? A Bíblia diz que ainda que falássemos a língua dos homens e dos anjos, sem o amor, isso nada valeria, não teria valor. O que são os escudos de bronze? É a dureza do nosso coração. O bronze é duro demais. O bronze você bate e ressoa um som que é até interessante, ecoa e vai longe. Tem muita igreja fazendo muito barulho, tem muito lugar por aí, irmãos, que o som está vazando para fora, que está chamando a atenção. Tem muita igreja que brilha e atrai multidões com as ofertas que tem, mas tem muita igreja também que está endurecida, porque já não tem mais óleo no Espírito Santo, já está endurecida, porque o julgamento, irmãos, é duro, porque as palavras já não resolvem mais, e muitas vezes nem palavra tem. É um culto de cantoria do começo ao fim, levanta a mão, apaga a luz, solta a fumaça e vamos, e aquilo vai, e é assim todo o tempo. Sabe o que é isso? Escudos de bronze. Então é possível sim que alguém esteja vivendo milagres, que alguém esteja vivendo profecias, que alguém esteja falando em línguas estranhas, que possa ter alguns movimentos acontecendo por aí, e você diz assim: nossa, mas lá está fazendo, lá está acontecendo, lá está tendo, mas é escudo de bronze. Todo dia tem que ficar polindo, porque senão vai aparecer a sujeira. Quem carrega escudo de bronze vive uma mentira, uma farsa, aprendeu a técnica de fazer barulho, sabe os passos para mexer com a multidão. Nós não precisamos disso, irmão. Nós precisamos é aprender a palavra de Deus. Eu não tenho uma técnica que te faça dar glória a Deus aí, eu não quero aprender esse negócio. O que eu preciso é que o Espírito Santo de Deus faça você entender a mensagem que vem do céu, e essa mensagem, ao entrar no teu coração, começa a produzir mudança no seu entendimento. E se isso não acontecer, não tem pastor que faz acontecer. A gente convence você, pode fazer você se levantar, erguer as mãos, e tem gente que até faz isso. Levanta a mão aí, irmão, dá glória a Deus. Quem faz isso é o Espírito Santo, não é pastor não. Deixa eu te dizer uma coisa, a Bíblia vai dizer que é símbolo que tine, é bronze que soa. Isto é, a melodia que faz é uma só. Tim, 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 tim. Isso fica chato depois de um tempo, isso cansa, isso enjoa. Mas a melodia do escudo de ouro, ela é, irmãos, envolvida com amor. Ela não vem, irmãos, somente com julgamento, ela vem com misericórdia. Ela não vem somente com justiça, ela vem, irmãos, com graça de Deus. Ela não vem, irmãos, somente, irmãos, com alguém que se levanta e faz um barulho tremendo. Às vezes queima só dentro do coração, e a gente se alegra no Espírito e sai exultando na presença de Deus. E eu fiquei olhando para isso, e eu fiquei em casa, e algumas vezes eu chorei, porque eu pensei, como Roboão muitas vezes nós somos. Nós queremos levantar exércitos poderosos, nós queremos lutar as lutas contra os irmãos, mas quando vem alguém de fora e rouba o que é nosso, nós nos calamos, e nós nos damos por vencido, e deixamos levar os escudos de ouro, não saímos em defesa da nossa fé. Mas eu quero vos dizer que enquanto Jesus me der graça e saúde, eu quero pregar a palavra de Deus assim como ela é. Que você também no teu coração pregue o que Deus te deu. Não inventa história, não fica atrás de quem falou, somente entrega para a igreja o que foi que Deus te deu. Nós estamos vivendo um tempo de pessoas que querem impressionar. Esta é a cilada dos fariseus, que Jesus nos alertou lá no capítulo 7 de Mateus, quando ele disse: olha, acautelai-vos, porque nesses últimos dias virão falsos profetas. E sabe como eles vêm? Eles vêm vestidos de ovelha, eles parecem pastores, eles parecem obreiros, eles parecem dirigentes de ciclo de oração, eles parecem maestros, eles parecem coordenadores de jovens, adolescentes e crianças, eles parecem.
mas eles parecem, porque estão vestidos de ovelha, mas por baixo são lobos devoradores. Aí Jesus vai usar a expressão: interiormente são lobos devoradores. Por quê? Porque vivem de aparência. Eles impressionam pelo que eles vestem, eles impressionam pelo que eles falam, eles impressionam pelos movimentos que aprenderam a fazer. Mas Jesus não tem nada a ver com isso. Jesus vem buscar, irmãos, não é uma igreja que movimenta. Jesus vem buscar uma igreja, irmãos, que está guardando a promessa da palavra de Deus nos seus corações, que ouviu e guardou as palavras da profecia deste livro, e nelas está meditando de dia e de noite e aguardando a vinda soberana do nosso Deus. É essa igreja que Jesus vem buscar. Mas eu quero te convidar a se colocar de pé nesta noite, porque Israel dizia: não, Roboão não deixou levar, os escudos estão aí, olha lá, estão desfilando com os escudos. Mas Deus quer tirar de nós a vida de aparência, para que nós sejamos verdadeiramente o que somos na presença de Deus. Alguém me disse essa semana lá no serviço: pastor, é mais importante a reputação ou o caráter? Eu disse: é uma palavra capciosa, porque se eu disser que é mais importante a reputação, eu ponho em jogo o caráter. Caráter é o que somos diante de Deus. Quando ninguém nos vê, Deus sabe quem nós somos, como eu me comporto, o que eu penso, o que eu faço, na ausência da minha esposa, dos meus filhos. Deus me conhece. Agora, reputação é aquilo que as pessoas veem e pensam de mim. Qual deles é mais importante? Se você não dá importância para o que as pessoas estão vendo em você e falando de você, você não pode dizer como Paulo disse: aquilo que de mim aprendestes e em mim vistes, imita, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. O que eu recebi do Senhor, isso eu vos dei. Ora, se nós estamos vivendo numa igreja que nós precisamos dizer a quem nos ouve: olha, faz o que eu estou falando, mas não faz o que eu faço não. Que evangelho é esse? É um evangelho de escudos de bronze. Mas Jesus te chamou, foi para carregar escudos de ouro. Você está empunhando o que nessa noite? Sabe o que eu olho para Paulo ensinando Timóteo? Ele diz assim: Timóteo, tem cuidado da doutrina, meu filho, e tem cuidado de ti mesmo, para que aqueles que te ouçam sejam salvos, mas que você, meu filho, seja salvo também. Não brinque com o escudo que Deus te deu, não encoste num canto. São valores que Deus pôs na tua alma. Não negocia com isso com ninguém. Não abre os teus tesouros para ninguém. Levaram os tesouros da casa de Deus, profanaram o tesouro da casa de Deus, levaram os tesouros da casa real e levaram os escudos de ouro. Mas Deus ainda tem, irmãos, escudos para nos entregar aqui nesta noite. O Deus que pode restaurar ministérios, Ele está aqui. O Deus que pode restaurar famílias, Ele está aqui. O Deus que restaura casamentos, Ele está aqui. Você não precisa viver um casamento de aparências. Deus pode restaurar o teu esposo, a tua esposa, os teus filhos. Deus pode tocar lá onde está doendo e tirar a enfermidade da sua vida. Eu quero te convidar a orar nesta hora. Mas o que dói em mim, irmãos, e eu fiquei muito triste nessa tarde, é que eu me lembrei de uma igreja que, quando orava, falava em línguas. São poucas as pessoas que a gente está vendo falar em línguas hoje. Adolescentes não buscam mais batismo pelo Espírito Santo. Os jovens não pagam o preço pelo batismo pelo Espírito Santo. Não está querendo mais viver uma vida de santidade. O namoro vai de qualquer jeito. Os casais, às vezes, briga, dorme, irmão, com um coração de bronze endurecido. Eu não vou dar perdão para ela não. Ela que me ofendeu, ela vai ter que se dobrar, vai ter que se humilhar. Coração de bronze. A sua vida é como um símbolo que retine. Alguém bate e só faz barulho, e a música é sempre a mesma. Eu tenho razão, eu estou certo, eu sei do que eu estou dizendo. Troca o disco, abre mão hoje. Diga: Senhor, eu não quero mais ser de bronze,
Essa dureza tem que sair de mim. Essa dureza tem que sair de você, irmão. Para de lutar por razão. Para de lutar, irmãos, por estar certo. Quem te justifica é o Senhor. Perdoa a tua esposa, irmão. Perdoa o teu esposo. Perdoa os teus filhos. Vamos orar, irmãos. Porque a Bíblia vai dizer no último versículo 13 da carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, que a profecia, irmãos, no versículo 12, ele diz assim: a profecia há entre vós, mas vai cessar. As línguas estranhas, elas vão acabar também, irmãos. As visões, os sonhos, as manifestações de Deus, tudo isso aqui um dia vai cessar. Mas agora, 3 permanecem: o amor, a esperança e a fé. Oh, glória! O maior deles é o amor. Vamos colocar amor na vida hoje para cear. Vamos pedir a Deus que derrame amor no nosso coração hoje, para que a gente possa tocar no pão e no vinho com um coração cheio de amor, cheio de ser símbolo, vazio, que tira, que soa, que repete a mesma canção. Vamos misturar essa melodia ao amor. Vamos fazer um novo som a Deus? Vamos, irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Oh Deus amado e querido, oh amado,